Boa tarde, todo mundo. Estamos, enfim, iniciando essa segunda série de lives, esse projeto maravilhoso que eu tenho construído. Vamos esperar um pouquinho aqui para ver o pessoal entrando. Enquanto isso, eu vou explicando aqui para vocês o que é esse projeto. Gente, no começo de agosto eu iniciei um projeto que é uma série de lives chamado Visa Experience, onde a intenção inicialmente era conversar com brasileiros que residem no exterior. E essa primeira série, que foi baseada em uma brasileira que mora na Austrália, que chama Ana Murakawa, que é uma violinista de muito sucesso, que aplicou para um visto de artista na Austrália e o mesmo, infelizmente, foi negado. E eu me inspirei nela por já ter tido um visto numa situação muito mais menos complexa, que foi um visto de turismo para os Estados Unidos negado também. Então, iniciou-se um mutirão na internet para tentar ajudá-la. Isso me inspirou muito, por que não conhecer mais histórias de brasileiros que não só tenham tido vistos negados, mas histórias de imigração, seus processos de mudança para outros países. E o que era para ser inicialmente uma única série me inspirou a convidar mais pessoas para contarem as suas histórias aqui também, até porque esse mundo é gigante e nós temos brasileiros, o nosso povo, em cada lugarzinho desse mundo. E hoje eu estou muito feliz porque a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Ela já entrou aqui. Eu vou deixar para fazer a apresentação com ela, então, Fantine, quando você quiser, por favor. Vamos esperar aqui, gente. Oi, Rodrigo, Oi, Fantine! tudo bem? Tudo ótimo, não poderia estar melhor agora. Ai, que lindo. Você tá aí no Ai, sol, que que emoção. Deixa eu ver se delícia. eu... Como? Você tá aí no solzinho, tô vendo o sol brilhando aqui. Então, 5 da tarde, mas o sol aqui em Jericoacoara. Você conhece? Já ouviu falar em Jericoacoara? Ih, já estive aí. Oh, que coisa boa, o sol aqui não perdoa. Sol que não perdoa. Fantine, então eu inicialmente quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso quando eu fiz a proposta. Acho que ninguém imagina, né? Conversar com um ídolo nesse grau assim e de repente acontecer, né? Achei Porque muito legal a aconteceu. sua iniciativa. Então, para quem está entrando aqui agora, acho que todo mundo conhece a Fantine. Hoje em dia é uma cantora de nível internacional, né? Não só cantora, compositora, multi-instrumentista, instrutora de yoga, professora de dança. O que mais que a Fantine vai contar para a gente que ela Mãe, se tornou? Mãe, principalmente, né? Assunto de hoje aqui da live também. 10 horas da noite, né? É em Raia que você mora, né, Fantine? sim, moro em Haia, são 10 da noite. Haia, Holanda. Sim, eu vou te contar um pouquinho mais dessa cidade daqui a pouco. Pronto, eu tô, digamos que um pouco nervoso, então eu tô com a minha colinha aqui, né? Eu enviei a Adorei. pauta para você. Estamos em casa, literalmente. Estamos em casa, literalmente. Eu aceitei seu Muito bom. convite porque eu acho muito legal. Peraí, deixa eu soltar meu cabelo para me sentir um pouquinho mais bonitinho, sei lá. Você é linda de qualquer jeito, mas fica à vontade. Então, eu achei muito legal ver que você gosta de viajar, você posta as suas aventuras e eu também amo viajar. Acho importante viajar para expandir os horizontes, a mente. A gente aprende tanto dos outros, do ambiente onde a gente está, das nossas responsabilidades quais são, né, ecológicas e cultural também. E eu Concordo apoio plenamente. esse movimento aí de apoiar mais viagens e de falar sobre isso, porque eu sou Sim, viajante, sim. fico feliz. Desde sempre, eu acho que claro, no início do Ruge, lá pelos início dos anos 2000, ninguém tinha acesso à internet. Mas logo depois, assim, no ápice da minha adolescência, eu comecei a ter acesso à Wikipedia, né, que é uma das plataformas que geralmente conta mais sobre a vida do artista. E Uhum. sempre foi algo que me encantou, que me encantava saber que você já tinha morado fora, já tinha viajado bastante por causa da profissão do seu pai. E isso para você sempre foi um diferencial, para ser uma, digamos assim, das
das integrantes do grupo que eu sempre puxava mais assim, nossa, a Fantine é incrível, né? Ah, Eu lembro também de assistir o reality Popstars e em uma das situações você, acho que foi a única que conversou em espanhol com a Shakira. é. Então eu vi, nossa, ela fala outra língua. E naquela época eu nem sonhava que, né, o que era uma língua diferente da do português exatamente. Uhum, Então isso sempre foi para mim muito inspirador, uhum, né? E eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa sua decisão de deixar o Brasil, aham, né, logo assim de uma forma tão complexa que foi, digamos, definitiva, né? uhum. Porque até hoje você mora aí na Holanda, então Até conta pra hoje, gente. há 13 anos. Vim, não voltei mais para o Brasil. E não foi planejado. Eu vou te contar, primeiro dizendo que a minha família sempre foi cigana, Rodrigo, porque inclusive essas viagens todas foram mais em função da minha mãe do que meu pai. Apesar do meu pai ser piloto, eles se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Ele foi morar no Rio de Janeiro e eu morava com a minha mãe. Então ela criou meu irmão, a mãe dela, minha avó e eu sozinha. A minha mãe, ela era vendedora de cosméticos. Ela vendia cosméticos literalmente de porta em porta. Na época era Pierre Alexander. E ela cresceu dentro desse sistema de rede de marketing. E ao Sim, ponto de se tornar um braço direito do fundador da empresa que a desafiou, porque ela minha mãe é uma excelente motivadora, uma excelente vendedora, só que acima de tudo motivadora. Então ela reunia várias mulheres, principalmente porque era vendedora de cosmético, o público-alvo é feminino, e botava a mulherada pra, galera, vamos vender, vamos atrás dos nossos sonhos, vamos atrás. Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe motivando e transformando mulheres incríveis em grandes vendedoras. E assim, nós começamos a viajar muito. Eu nasci em Barra do Garças, Mato Grosso, onde, tipo, no meio do mato mesmo. Nossa casa não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia sim. entrar nela, não, mas não tinha teto. A gente foi para Brasília, Goiânia, eu fazia temporadas em Rio de Janeiro, Florianópolis, para passar temporadas com meu pai, Campinas, São Paulo, até que minha mãe foi convidada para abrir o negócio em Santiago do Chile. Eu tinha 10 anos de idade quando a gente foi parar lá. E a minha mãe, assim, casca grossa, ela, não sei, eu sendo mãe hoje, morando fora do país, ela conseguiu bancar uma escola internacional pra gente, pro meu irmão e pra mim. Que foi uma grande conquista, foi uma grande vitória, porque a gente saiu do nada. A minha mãe dirigiu uma Brasília. A gente morava de uma forma muito simples. Mas como a gente sempre investiu em autoconhecimento e educação, a gente tem essa cara meio de gringo, dá a impressão Isso é verdade. de ricos e prósperos, mas não. Nós temos uma, uma base muito simples mesmo. Então, assim, E eu tô muito surpreso porque esse é um lado que eu nunca ouvi falar. é, porque na história toda do Popstar dava uma glamourizada na nossa história. Fantine, filha de piloto e empresária vendendo cosméticos de porta em porta. Mulher divorciada, Claro. criou filho sozinho e a mãe sozinha, entendeu? Então, Acho que isso tudo explica o seu empoderamento desde muito cedo, né? desde muito cedo, e a espiritualidade também, porque assim, Sim, importante. a gente vem de igreja. Em Ribeirão Preto tem uma igreja metodista com mais de 300 membros da nossa família. Eu até hoje não conheço todos os meus primos. E, e a minha mãe falou assim: Olha, minha filha, você vai para a escola dominical com a sua avó, você vai receber a sua educação espiritual e nós vamos conversar em casa, porque o meu sistema de crença é um pouquinho diferente do que a gente recebe na igreja religiosamente, tradicionalmente. Eu quero que vocês entendam como funciona a religião e como funciona a espiritualidade, que são duas coisas diferentes. Então, essa foi a nossa base. E eu fui parar no Chile, nós fomos parar lá, com 10 anos de idade, meu irmão tinha 8, aprendendo dois idiomas ao mesmo tempo, espanhol e inglês, porque nenhuma outra escola aceitou a gente. Porque a gente já tinha 10 anos, já tinha passado por uma fase importante da alfabetização e só falava português. E Sim. a única escola que aceitou a gente foi Nido de Águilas, que é uma escola internacional. E lá a gente aprendeu, tipo, dava gargalhada, a gente achava o espanhol, o castelhano, o chileno muito engraçado. E aí eu dava várias risadas com meu irmão. E nós vivemos lá 6 anos. 6 anos eu Que estive. era
uma escola americana, não é no Chile. Internacional, diferente de Ah, americano. tá. É diferente. O sistema da escola internacional é diferente do sistema da escola americana. Eu acho que eu vi alguma coisa que você chegou a estudar numa escola americana, ou era essa Em mesma, na Campinas. verdade? Aham. Ah, tá. A escola internacional é, na verdade, muita gente chama de escola americana, mas na verdade é internacional. No Chile, esses 6 anos. E assim, e era uma fortuna. A gente estudava com diplomatas, com embaixadores, filhos, né, de diplomatas embaixadores. E a gente É ficava, bem esse o público mesmo. a gente ficava super intimidado, assim, com os ricos, né, na verdade. E tentando se encaixar, tipo, era cada mansão, a gente ia para umas festinhas, tipo, nossa, cara, bizarro, cada mansão, assim. E a gente vivia bem, mas a gente sempre viveu em apartamento alugado, né? Sim. Enfim, mas quando eu voltei para o Brasil com 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, foi um choque cultural muito grande. E eu sempre senti vontade de sair do Brasil de novo. Então, sempre por viver essa vida cigana, eu tinha assim, como a minha mãe chamava de fogo no rabo, fogo no rabo. Com 16 anos eu fui emancipada. Ela escreveu um contrato para que eu pudesse ter as minhas próprias decisões. Eu queria já sair de casa, trabalhar, viver minha vida independente. Ela falou: "Minha filha, calma. Calma que você vai, calma, vai devagar. Mas vamos lá, vou te emancipar e aí a gente vai aos poucos." Então, é, chegar no Brasil, voltar para o Brasil foi estranho para mim, foi diferente, porque a gente vivia uma vida gringa, né, se esforçando para aprender o idioma, se adaptar, se ajustar culturalmente, e nós voltamos assim, tipo, rock and roll. Tinha uma banda de blues, uma banda de rock and roll, curtia Pearl Jam, esse lance gringo. Aí, de repente, chego no Brasil. E o carnaval, e, assim, eu sofri no carnaval, porque eu sofri muito assédio no carnaval. Tipo de. Nossa, muito assédio. Me senti muito invadida. E estava em pleno desenvolvimento feminino, entendendo, né, o que, que é amor, o que, que é sexo, começando. E o Brasil é um país muito mais sexualizado do que qualquer outro na América do Sul. Acho que qualquer outro no mundo. Um dos mais. Isso é verdade. Então foi um choque. A sexualização do país que me deixou muito inquieta. Eu fui assaltada 7 vezes e sofri vários abusos e fiquei desesperada para sair do Brasil. Falei, nossa, eu não quero viver aqui. Mas, É, uhum, eu acho que isso é um problema muito grande para crianças, né, que como você e seu irmão tiveram esse, digamos assim, que foi a saída da infância, quando vocês começam a ter um entendimento maior uhum, em um país de quase primeiro mundo, como o Chile, uhum, e depois ter que voltar para o Brasil, num país que é tão ainda carente de educação, né? É até um assunto que eu tratei com uma brasileira que mora na Austrália na minha live da semana passada, que foi, ela tem 2 filhos já acima de 10 anos que nasceram na Austrália, e eu questionei, né, se ainda era uma opção vir para o Brasil, e ela falou que não pelos filhos, para não dar para eles esse choque de realidade que seria tão descomunal na vida deles, né? De um lugar que você pode sair a qualquer hora e não vai ter essa preocupação de ser assaltado, uhum. para um lugar que, como o Brasil, é o oposto. Você não sabe o que, que vai te acontecer na próxima esquina. É. A Então, gente isso, tem que de estar em certa forma, constante estado de alerta. sim. Constante. Então, eu acredito que por ter estado, digamos, ser criada mais pela sua mãe, você sempre deve ter participado de tudo, dessa questão da mudança do Brasil para o Chile, né, e ter te dado um conhecimento bem amplo que, de certa forma, influenciou. Foi mais fácil para você tomar a decisão de ir para a Holanda posteriormente? Foi. Influenciou, facilitou, porque eu tinha uma vontade muito clara de sair. Uma vontade, uma intenção muito clara de viver uma vida mais alinhada com o que eu considero seguro, justo e estava cansada de viver num constante estado de alerta. Né? Então, lógico que eu me esforcei para fazer o melhor possível com o que tem. E não é só. Na verdade, nós todos somos vítimas de um sistema. Inclusive, quem nos assalta é vítima de um sistema, né?
Porque a gente vive numa realidade muito louca, que a gente se acostumou com o normal, mas é muito louco se parar para pensar que a gente precisa comprar comida. Comida que dá em árvore, comida que dá na terra, comida que é gratuita, que a natureza dá. A gente tem que pagar para beber água mineral. Água Sim. que tem fontes naturais para beber. A gente tem que pagar para consumir tudo. Então, assim, depois da Revolução Industrial, até, na verdade, no início da colonização, né, na colonização das Américas, quando os europeus saíram e começaram a invadir, que é a natureza humana querer conquistar, querer expandir, querer dominar. Também os impérios, na época dos impérios, os romanos, né, expansão, domínio, conquista. E nós fomos colocados dentro de uma caixinha, dentro de um sistema que separa as classes, os ricos dos pobres. Os pobres vivem desesperados e vão roubar dos ricos para conseguir viver. E assim, a gente vive num sistema completamente deturpado, completamente injusto, completamente enlouquecedor. E por um lado eu me sentia culpada, falei, cara, eu não posso largar o meu país, eu preciso fazer desse lugar um lugar melhor. Mas depois do meu 7º assalto, meu carro foi roubado, arma na cabeça, e toda festa que ia era alguma mão passando dentro de alguma parte do meu corpo, eu não aguentava mais. Falei, cara, eu nunca passei por isso em outros países, porque eu já tive a oportunidade de não só morar em outros países, mas trabalhar em outros países, saindo do Brasil. E nunca tinha passado por isso em outros países, mas lógico que existe. Crime tem em tudo quanto é lugar, abuso, violência, não existe lugar perfeito. Aqui também não é perfeito. Isso. Mas eu fiz uma lista. Eu fiz uma lista. Eu quero viver num lugar onde eu possa relaxar, onde eu possa me sentir em paz, onde a minha integridade física possa ser respeitada e eu possa me sentir seguro o suficiente para decidir que tipo de trabalho eu vou fazer, que tipo de vida eu vou viver, enfim. E aqui na Holanda eu encontrei essa sobriedade. Não só isso, mas de pessoas que falam reto e direto, na cara, sem dar volta, sem sedução, sem manipulação, sem trabalho na base de puxa-saco. Isso tem uma coisa que me irrita. No Brasil tem muito isso. E não estou aqui para falar mal do Brasil, mas eu estou aqui para falar das minhas preferências. Eu preferi trabalhar num lugar onde a comunicação ela é mais direta. Então, e não fica, ai, oi, tudo bem com a sua mãe, com a sua avó, com o seu tio, com o seu papagaio, oi, amor, oi, oi, ti, 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 ti. E aí, mas na hora de fazer o trabalho, não vem, não rola. Aí eu falei, cara, não consigo viver dessa forma subjetiva de ser, pouco objetiva de ser, e ser assim, que eu estava me tornando assim. E foi quando eu engravidei, eu falei, quais são os valores que eu quero passar para minha filha? Eu quero eu quero poder ter um papo reto e direto com ela, sem manipulação, sem dar voltas, enfim. E aqui eu encontrei valores mais compatíveis com o que eu precisava para crescer como mulher, como ser humano, como profissional, e valores que eu precisava reavaliar para passar para ela também. Tá, ter tido um namorado holandês foi algo que aconteceu, né? Não foi planejado. Mas a Holanda, ela estava na sua listinha Não, do que eu não você tinha? fazia ideia. Eu fiz uma lista assim, falou, Deus me ilumina, me ajuda, me guia. Eu não sei aonde é esse lugar no mundo. Eu nem sei se existe esse lugar no mundo. Talvez a justiça seja utopia. Sabe, assim, eu estava com o coração partido e tinha Sim, desencanado, desistido. E, mas aí eu estava numa turnê com o Ruge, deu pane no avião, e nesse mesmo avião estavam os holandeses. E a gente precisou ficar 5 horas no aeroporto. Foi assim que eu conheci o pai da Cristine. Ele foi o primeiro a entrar pela porta da frente. Eu fui a primeira a entrar pela porta de trás para embarcar um novo avião. Eu estava carregando um case violão e ele falou: vida na estrada, né? Falei: é. A gente estava indo para Porto Alegre e trocamos ideia. Eu fui ver o show deles, me encantei. Ele é técnico de iluminação. Falei, uau, os iluminadores são músicos também, são os músicos da sombra, né? Eles ficam na sombra sim. iluminando o palco. Eu achei aquilo poético, achei lindo, achei ele super competente.
A gente ficou conversando 3 meses online, trocando ideia, trocando e-mails. Não tinha ficado, não tinha beijado, não tinha rolado, dei um clima. Mas o clima foi montando, foi construindo nesses 3 meses, assim, de comunicação online. E até que ele veio para o Brasil me visitar. Veio para o Brasil e levei ele para o Clube Med, onde eu trabalhei. Nós ficamos e depois eu vim conhecer a família dele, vim conhecer a Holanda. Quando eu conheci a família dele, eu comecei a chorar. Minha ficha caiu. Falei, essa é a minha família. Aqui está a extensão da minha família. Eu tive um reconhecimento de almas. Um reconhecimento meio kármico, sabe? Sim. E essas vozes do coração a gente precisa ouvir. Quando o coração fala, é aqui. Que história, cara, que história. É, Esses acidentes amorosos que acontecem, eu acho que são incríveis. São, um são, acidente. são histórias, acidentes benéficos, né? Hum. São histórias, assim, arrebatadoras, que eu, sinceramente, gosto muito de ouvir e me emocionam. E quando você decidiu ir para a Holanda, então, como é que foi a situação? O que é que você viu, pesquisou que você precisava, visto? Você tinha alguma nacionalidade europeia, né? Porque a carinha e o sobrenome, acredito eu, que eu não identifiquei de onde possa ser. Hum. Mas você tem alguma descendência europeia Tenho. que te facilitou? Meu nome era para ser. Não, a minha descendência não facilitou. Era brasileira, mato-grossense, ponto final. E, assim, mas a minha descendência, eu tenho descendência alemã, russa, portuguesa e espanhola, italiana. Tem essa Ah, sim. mistura. Só que nunca tive passaporte europeu, agora sim, mas antes eu não tinha, não facilitou. Para eu tirar um visto para morar aqui, eu precisei fazer. Demorou 3 meses e eu precisei fazer um teste, porque a lei da Holanda é que você aprenda a falar o mínimo de holandês. Eles têm essa exigência. Então, eu Uhum. precisei fazer um teste de conhecimento cultural, histórico e idioma. Eu gabaritei. Eu vinha com tanta intenção clara, mas com tanta vontade de vir. Eu vou fazer. Eu tenho até uma carta do cônsul enquadrada até hoje. Ele falou: parabéns pelo seu lindo começo. Sabe o que eu fiz? Eu gravei a minha voz falando as palavras de português e a tradução português-holandês para estudar. Então, hoog, laag, omhoog, beneden, morgen, gisteren. Eu gravei todas as palavras que eu precisava. Botava no fone de ouvido, ia bater perna na Paulista, onde eu dava aula de inglês numa empresa. Inglês para preparar outros professores, outros profissionais para saírem do país, para fazer transferência dentro da empresa. Então eu ia lá preparar eles para fazer o teste TOEFL ou Cambridge, e que eu mesma estava querendo fazer esse teste no futuro. Então eu falei, Então, só para as pessoas saberem o seu nível de inglês, né? Olha isso. sim, sim, meu nível é alto, é alto. Então, assim, eu falei, quero fazer a prova do TOEFL, que eu gabaritei também. Eu sou meio nerd, tá? Ninguém sabe. Mas eu amo estudar, eu amo estudar. E eu faço joguinhos, eu escrevo tudo, tipo, eu faço jogo de memória, porque eu não aprendo muito só lendo. Eu preciso escrever, reescrever, monto meus joguinhos, gravo minha voz. Você facilita o seu aprendizado. Uhum. Eu Ó a facilito, dica. facilito o aprendizado. E estudo muito, muito, mas muito. Obsessivamente, porque eu tenho a natureza obsessiva, meio autista, inclusive. Por isso eu toco instrumentos, porque eu pego uma coisa e eu aprendo na repetição, entendeu? Na repetição. Sim. E aí, é, dava aula, vinha estudando 3 meses para o visto ser aprovado ou não. E... Mas eu vim para a Holanda como turista e fiquei ilegal um ano na Holanda, porque eu não sabia se queria ficar ou não. O que aconteceu é o seguinte: Hum. o pai da Cristina e eu morávamos no Brasil. Eu chamei ele para vir morar no Brasil comigo primeiro. Então ele largou tudo e veio morar comigo. Nós dois começamos a sonhar com uma menina, com uma filha. Falei, vamos conceber, vamos fazer a Cristine. E então, dia 9 de fevereiro, foi 9 de fevereiro ou 10 de fevereiro? Agora começou. 10 de fevereiro, às 9 da noite, Cristine foi concebida.
E no quarto mês da minha gravidez, nós terminamos. Eu terminei com o pai da Cristina. E ele veio embora para a Holanda. Nisso a gente se falou, a gente está fazendo besteira, vamos tentar de novo. Vamos fazer um esforço, vamos tentar de novo. Só que eu não volto pro Brasil. Vem para cá, vê o que você acha. Eu vim para cá com um barrigão de 7 meses, sem saber o que eu queria da minha vida e o que ia ser. Eu entrei aqui, eu falei, daqui eu não saio mais. Porque eu me senti em paz para aumentar 30 quilos, eu aumentei 30 quilos. Eu podia andar de bicicleta sem precisar olhar para trás, sem precisar ficar paranoica. 3 da manhã, na rua, andando de boa para pegar ar fresco quando não conseguia dormir. Falei, uau, existe segurança, existe paz, é aqui que eu vou ficar. E fiquei um ano ilegalmente e precisei voltar para o Brasil e passar 3 meses no Brasil para tirar esse visto. E aí, por isso que eu estudei tanto também. Falei, eu quero ficar lá, lá é minha casa, me sinto bem, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou me reinventar, é aqui que eu vou evoluir como ser humano e é aqui que eu vou educar minha filha em paz, com segurança, com segurança. E tô aqui. Então você chegou na Holanda com 7 meses e ficou um ano ilegal. Fiquei um ano ilegal. Depois de 3 meses, geralmente qualquer país do mundo é assim, tá? De Tá. 3 meses turista e dá para renovar até 6 meses. No caso da Europa, sim, eu sabia dessa parte. Então, Cristine já tinha nascido, Já, já tinha nascido. você veio para o Brasil com ela ou ela ficou com o pai? Veio comigo. Ela veio comigo. Então, É, eu passei um ano aqui, depois do nascimento, quer dizer, durante, né? Porque eu vim com um barrigão de 7 meses, ela nasceu aqui, mas dentro desse período, um ano, aí eu fui fazer todo o procedimento e a Cristine foi comigo. E foi aí, em 2009, foi aí que eu gravei, aproveitei a minha estadia no Brasil e gravei o DVD Estúdio 8, com 12 composições minhas. Fiquei em São sim. Paulo, falei, vou aproveitar que estou aqui, vou fazer música, vou compor, porque eu estava esperando o resultado da prova e esperando para ver se meu visto seria aprovado ou não. Mas esse ter estado ilegal por um ano não te trouxe problemas, Não assim? trouxe Porque problema. eu já ouvi muitas histórias de que se você vai para a Europa fica ilegal quando você sai, tem que ficar, sei lá, 5 anos, 3 anos, Uh, com a entrada restrita, coisas desse tipo. A gente vê muito isso no YouTube. tá. Eu não recomendo, é o ó. Ficar ilegal em qualquer lugar é o ó, porque você não vive em paz, você não vive com dignidade, não dá para trabalhar, não dá para abrir conta bancária. Eu fiquei aqui na dependência do Nick. Isso para mim é o maior pesadelo de todos. Ficar dependente, ficar vulnerável, ficar ilegal é a pior sensação do mundo. Nossa, horrível. Imagina. Não recomendo, não vale a pena, é o ó. Só que eu tava numa situação extrema, sabe? Uma situação de sobrevivência e fiz o que deu, o que pôde. E assim que eu voltei, peguei o meu visto de 5 anos. E aí, o que acontece? A Holanda paga, a partir do momento que você entra aqui com visto para morar legalmente, o próprio governo banca as suas aulas de holandês. Para que você aprenda holandês e depois de 3 anos precisa fazer uma prova para ver o seu nível de holandês como tá. Depois desse tempo, pode tirar o passaporte europeu. Aí você já fez isso logo no final desses 5 anos. Fiz no final, no terceiro ano, já me agilizei, estudei, bum, 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 vamos, agilizei e, inclusive, estava no meio da minha separação com o pai dela, porque no final da história, nosso relacionamento não deu certo. Na verdade, era um relacionamento super tóxico, não era não foi um bom relacionamento, infelizmente, do qual eu ainda aprendo muito, muito, muita coisa mesmo. E, mas eu decidi me separar. E foi quando eu não tinha nem dinheiro para pagar o meu passaporte. E os meus amigos da igreja falaram: cara, primeiro, você está num péssimo relacionamento e não está enxergando. Abre os olhos, avalia a sua vida. Essa situação não é saudável. Eu falei: é mesmo, essa situação não é saudável. Quero sair dela, preciso sair dela. Falou: toma aqui, 700 euros na sua mão, entra com pedido, faz a sua prova, entra com pedido do seu passaporte. Fiz. E falei, bom, então vou fazer o seguinte, preciso de separação e independência financeira, vou fazer o Voice of Holland. Por isso que eu fiz o The Voice. Porque o que acontece? Eu estava fazendo show em bar, me pagavam 50, 150 euros por show. Vou fazer o Voice of Holland, porque sabe o que acontece quando você aparece na televisão?
galera paga mais. Então, eu passei a cobrar Sim. 150 euros, cobrei 850 euros por um show, paguei meus amigos de volta. Durante o show Voice of Holland, eu recebi o meu passaporte holandês, a minha nacionalidade holandesa. E para isso, eu precisei abrir a mão da minha nacionalidade brasileira. Eu cheguei na... Precisei abrir mão, além. Nossa. Eu cheguei na prefeitura, a mulher me fala, menina, casa com holandês. Casa com holandês, vem terça-feira, é de graça. Casa aqui, que aí você fica com a nacionalidade dupla. Eu falei, cara, eu tô no meio de uma separação. Eu vou ter que escolher uma ou outra nacionalidade. Eu chorava, eu virei do avesso de chorar. Não pelo que eles tiram da gente, mas pelo que o Brasil não dá. É pelo fato de que ser brasileiro no papel vale menos a pena do que ser europeu no papel. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Nossa, muito, muito mesmo. Mas hoje em dia você conseguiu reaver a brasileira ou permanece só com a holandesa? Só holandesa. Eu poderia, tá? Eu poderia, e fui informada, eu poderia ir no consulado, eu poderia tirar meu passaporte brasileiro e fazer com que as autoridades holandesas, tipo, não precisam saber. Só que eu não consigo viver assim. Eu não vou correr esse risco. Tenho uma filha, tô criando, sou mãe solteira, tenho uma filha, tem que jogar limpo. Jogar limpo. Jogar limpo, jogar aberto, porque dá merda. Lá na frente dá merda. Então, Sim. não. Então eu vivo na clareza, na transparência, Então, seguindo as regras. então, então, basicamente, você não precisou de um marido, do seu companheiro, para ter a sua nacionalidade. Você fez por naturalização. Foi a sua forma de, né? Foi. Desde sempre. Não, não desde sempre, porque quando eu cheguei aqui eu fui dependente dele, sim. E agradeço o que ele fez por mim nesse aspecto. E para que eu pudesse tirar o meu visto, parte da avaliação, o que o governo avalia é se o parceiro tem um contrato de pelo menos um ano com uma empresa, para que ele Uhum. prove que pode ser financeiramente responsável por mim. Então eu fui dependente 5 anos aqui. Ah, que Pior no caso, então, foi o seu primeiro visto de residência por 5 anos. foi. Nossa, pior Entendi. situação. Ninguém merece viver assim. Quando é um casamento legal, beleza, sabe? Ótimo. Mas eu não gostei da experiência. Foi horrível. Mas ao mesmo tempo eu aprendi a receber um pouquinho mais. Me fez mais humilde. Precisar de outra pessoa para poder avançar com as minhas intenções de ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Eu precisei dele sim, dependi dele sim, mas hoje eu sou uma mulher independente, fiz de tudo para lutar por essa independência, de tudo, para lutar e manter. Certíssima. E antecipando aqui uma das nossas perguntas, é exatamente essa questão do The Voice of Holland. Você, como brasileira, estava no processo de cidadania, né? O que eles exigem para você, sendo uma pessoa de outra nacionalidade, né, num país nacional, que no seu caso era estando na Holanda, participar de um reality show como esse? Nesse caso foi tranquilo, eu tive a vantagem, porque eu, por causa do Ruge, então eu recebi o Oh convite do Voice of Holland para participar. Eles me ligaram, 4 temporadas, my eles me God. ligaram. Vem fazer um show, você é uma figura interessante, você tem um Não sotaque bonito. acredito. É, porque eles sondam, né? Eles têm vários caçadores de talento. E como eu estava fazendo shows com bandas, com projetos de jazz, participando de festivais de jazz, fazendo um pouquinho das minhas composições, música própria, eu ia, tipo, igual a minha mãe ia vender cosmético de porta em porta, eu ia com o meu violão de porta em Sim, porta, aqui, exatamente igual. Falei, sou eu, sou o Fantine, toco violão, faço um som, me ouve aí. E consegui vários trabalhos que alguns pagavam cash, que é negro, né? Tipo, não é certo, é ilegal também. Mas outros pagam legalmente. Eu precisei abrir uma empresa aqui, né? Uma empresa de uma pessoa só, uma microempresa. E normal, vida normal, trabalho normal. Né? A partir do momento que você tem o visto de um ano, você tem o direito de trabalhar e o direito de estudar. Então é tranquilo, legalmente, podendo assinar, vida normal, podendo correr atrás de trabalho, sim, de oportunidades na boa. Mas eu tive essa vantagem do Ruge, porque eu já tinha essa fama. E eles sabiam disso, porque eu já tinha me exposto aqui.
né? Então, eles me chamaram e nas 3 temporadas eu disse, não, não quero fazer reality show de novo, não quero, não quero. Mas aí quando chegou no meio da separação, eu falei, eu vou precisar fazer esse reality show agora. Eu vou precisar me expor na televisão, porque porque a minha intenção é ser uma mulher independente aqui, então vou ter que fazer. Pronto, vamos nessa. Mas essa exposição do The Voice, eu acho que foi bem diferente, me corrija se eu estiver errado, do que o Popstars, que mostrou muito a sua vida pessoal, né? Sim. Ou não, mesma coisa? Não, foi bem diferente, porque o foco é o talento, o foco foi a música. Sim. Uhum. E eu não sei se você sabe, mas o seu vídeo que circula da sua apresentação, o que tem de comentários das pessoas querendo entender o que foi aquilo? Porque foi um jogo de holandês para cá, com holandês para lá. E, gente, eu tenho um conhecido aqui em Jericoacoara que é holandês, fala português fluentemente. Eu já marquei com ele 2 vezes. Falei, ó, eu vou te contratar o serviço de tradutor para você traduzir esse vídeo e a gente jogar no YouTube para realizar os sonhos de geral. Ah, Mas até hoje nunca foi para fora do papel. gente, a gente Porque é precisa um diálogo, assistir acho que isso de uns. juntos. Meu holandês estava ruim naquela época, nossa senhora. Mas cadê esse E vídeo? Qual? O da entrevista? não, é o vídeo da sua apresentação, que logo depois da música vocês começam a conversar antes da sua escolha, né? E rola até uma brincadeirinha ali pelo que a gente consegue entender da interação. Uhum. E aí um comenta, eu vi ela falando ruge. Aí eu sinceramente, eu falando pessoalmente, eu só entendo quando você fala, eu sou Fantine, ele pergunta de onde? Brasileira. Somente. É o que eu consigo entender. Porque pelo que você falou um pouco, você estava falando um pouco sobre repetição e você pronunciou algumas palavras aí em holandês. É muito mais difícil a pronúncia do que o alemão, inclusive, não Ave é? Maria, o alemão. Nossa Senhora! Eu não sei se é mais difícil, mas é difícil. Eu chorei tanto nas aulas. Eu chorava, mas Ai, eu saía batendo perna, porque o professor, perdão, o professor, ele pegava o livro, abria deixa eu e ver aqui o começava a ler. nosso time. Tá. Quanto tempo? Estou dando uma olhadinha no tempo, porque é 1 hora só, né, que o Instagram permite. 37 minutos, estamos Tá com bom. tempo. Ele abria o livro e começava a ler em holandês. E eu assim, tipo, tio, eu não sei, ensina a gente aí, tipo, senta na frente da aula, começa a ler um livro. Eu chorava de desespero. Meu relacionamento tava na fossa e eu falei, não acredito que eu tô aqui nessa situação. Não acredito. E saía chorando. Mas hoje eu falo, me esforcei, aprendi, superei, porque minha filha está no ensino básico, agora no ensino médio. Falei, não, vou ter que falar, vou ter que aprender isso aí. E foi o meu quarto idioma que eu aprendi. Agora eu quero aprender o italiano e o francês. Você não fala francês? Não, você fala? Je peux parler un peu. Mas eu achei que você Olha! falava, porque eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu idealizei que você falava francês pelo Je suis Fantine, É, porque tem né? muita coisa francesa na minha vida. É. Non, je ne parle pas français. J'adore parler français. Oh, uau, sim. É só isso também. Mais tu vas apprendre un jour, que ça. Como que eu falo tomara? J'espère. J'espère. Pode ser, j'espère que vous pouvez apprendre le français un jour. Moi aussi. Não, no caso eu tenho que falar, né? J'espère que vous pouvez apprendre le français un jour. Que você possa aprender francês um dia. Mas vai aprender com certeza. J'espère. Fala aí comigo. J'espère. J'espère que... Não, pera. Agora, J'espère que. j'espère que je peux apprendre, J'espère que je peux apprendre. apprendre Apprendre le français le français un jour. un jour. Mon Dieu, eu tô ensinando francês pra Fantine. Agora você vai me ensinar alguma coisa em holandês, vai. Ai, olha aqui. Alguém tá falando. Ala, tala, behalve, betala. Não, tá mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Tá engraçado. Deixa eu ver. O que eu posso te ensinar? O que você quer aprender? Fala pra mim o que você quer aprender. Ah, eu te amo, vai. Ah, ik hou van je.
Posso falar Ik que hou van, ik hou van je. ik hou van je. É, mas eu preciso te dizer que é muito triste a forma como eles dizem eu te amo aqui. Porque não tem a palavra amor no eu te amo. É ik hou, é eu te seguro. Tipo, tamo junto. Sabe assim? Ik hou van je. Ik Ik hou hou, van tá? Van je. je. Ik hou van je. Ik hou van je. Ou ik hou van Olha só. jou também. Ik hou van jou. Porque vocês usam muito a questão do CH, como no alemão? Também. Também. Mas eu vi que a pronúncia é um pouco diferente. Porque, por exemplo, eu te chamo em alemão é Ich liebe dich. Tem o... Não sei, é meio suspenso esse CH. E para mim foi muito difícil achar isso. Eu vou começar a fazer alemão semana que vem, presencial. Que legal. Com uma amiga. E aí, só que eu, né, vez por outra, eu já estudo uma palavrinha ou outra ali e isso me conforta, às vezes, saber alguma coisa. E como eu trabalho com hotelaria, eu basicamente sou apaixonado por línguas. Então, sempre que eu vejo ali na reserva, geralmente vem a bandeirinha do país e eu tento aprender alguma coisa, tipo, uma coisa que eu não sei nada mesmo. Então, tipo, um russo, um polonês. Eu lembro dos pronomes em holandês que eu cheguei a fazer uma vez, então eu lembro muito do ik, né, que mas nunca vai para frente, eu só tento aprender aquilo de momento e depois passa. Ma io può parlare in italiano também, perché mi piace italiano, molto. è bellissimo! Sì, sei una lingua veramente appassionante, mi piace molto. Ai, que máximo! Tô amando isso! Eu tô compondo com italiano. Em outubro ele vem passar uma semana aqui comigo na Holanda. Ele é o Alessandro De Rosa, que trabalhou com Ennio Morricone. Ele escreveu a biografia de Ennio Morricone, que foi um dos maiores compositores do cinema, da humanidade, que faleceu recentemente, inclusive. Eu ouvi falar, eu lembro da notícia. Pois é. E aí eu tô trabalhando com o Alessandro. A gente está compondo juntos, tá tão lindo. E aí eu tô na esperança de aprender um pouquinho de italiano com o Alessandro. Sì, perché io mi ricordo adesso che, que os álbuns do Ruge, eu me lembro agora que... Esquece essa parte. Eu me lembro agora que os álbuns do Ruge, o primeiro vem o Rouge, que é o vermelho do francês. Não é exatamente vermelho, né? Mas é muito usado como se fosse vermelho. E o último veio o Le Cinq, que eu acho que muita gente não sabe que pronuncia assim, mas é Le Cinq, né? E aí eu pensei, não, isso deve ter dedo da Fantine, gente. Porque, meu e da Karen, né? nós duas. Sim. É muito louco, porque a gente tava com... Como que pode estar com um nome parecido assim na cabeça? Le Cinq. Le Cinq. Gente, eu achei muito interessante esse jogo que vocês fizeram no Solatu, que vocês colocaram o My Hands na música, veio o rapzinho também em espanhol. Falei, nossa. E eu, né, depois que eu conversei com você, eu falei, eu tenho que assistir, eu tenho que ouvir de novo as músicas. Eu ouço sempre, mas eu preciso sentar e ouvir bem esse novo projeto. E aí foi que eu vi que vocês trouxeram uma pegada bem adulta, que encantou todo mundo. E foi basicamente para os adultos que antes eram crianças. Sim. Então foi muito fácil de adaptar nesse retorno, né? Sim. Então, ainda pegando esse... Como? Foi nossa intenção conseguir conversar com o nosso público crescido. Sim, claro. E pegando esse gancho ainda da questão dos idiomas, eu fiz uma perguntinha para você ali na pauta, sobre a criação da Christine, né? Que ela está crescendo num âmbito poliglota, né? Sim. Além do idioma materno dela, que é o inglês. O que você faz nessa situação com ela? Como funciona? O idioma materno dela é português. Eu falava só português com a Christine até os 4 anos de idade dela. Quando ela começou a ir na escola, aí eu comecei a aprender mais o holandês. Só que é uma salada aqui em casa. Hoje eu tô falando mais inglês com ela, pro ensino médio, para que ela tenha vantagem nos estudos. Sim. Mas isso, o português acaba sofrendo. Então, ela fala, mas essa é sua, trabalho. Ela assim, sotaque, não conjuga bem os verbos. Então... Tem um vídeo seu fazendo uma entrevista com ela, acho que é na Caras, não é? É. Ou não?
É, eu vi o sotaquezinho muito peculiar. é. E assim, ela aprende rápido quando está no Brasil, ela absorve mais, entende muito. Mas eu confesso que eu tenho sido meio incompetente no meu português com ela, porque eu tenho me esforçado para aprender o holandês e também quando ela está rodeada de amigos, de mais pessoas, eu evito falar português com ela para não excluir as outras pessoas, porque essa é a minha natureza, eu quero sempre incluir, fazer com que todo mundo se sinta bem-vindo, e porque nós somos estrangeiros também. Mas isso não é desculpa, porque eu conheço muitas mães brasileiras que mandam muito bem aqui, que insistem no português, Sim, claro. português para os seus filhos, mas eu nunca tive essa conexão forte com o português, na verdade. Assim, eu perdi o português com 10 anos de idade. E então, o meu papel na vida da minha filha é mais abrir a cabeça dela para múltiplos idiomas do que ela tenha uma maestria no português. Mas, é, é, então é uma mistura, é um samba aqui em casa. É um samba. Mas eu levo Eu lembro. a orelha, assim, de outras mães. Fala, Fontine, ó o Ah, sim. português. Eu lembro que você falou no programa da Sabrina Sato, que era basicamente português com ela, você, o pai no holandês, e ela absorvia muito inglês do seu contato com o pai dela, né? Foi. Aham. Mas eu acho que você citou que existia uma quarta língua, não sei se na escola, de repente, ou se ia começar a aprender. Teve isso ou não? Ela está aprendendo agora francês e alemão também na escola. Sim. Faz parte Nossa, do currículo. É. assim, E ela fez uma pergunta tão interessante. Ela falou: mas por que que eles priorizam o francês e o alemão? Por que não? Porque tem outra opção de latim e grego também lá na frente. Eles vão poder optar também quando avançar um pouquinho mais. Mas ela falou: mas por que não o espanhol? Por que não outro idioma? Então ela chega com uns questionamentos bem legais assim. Mas agora eles estão no francês e no alemão, além do inglês e o holandês, como parte do currículo. é incrível essa educação que a Europa fornece. Eu fico muito embasbacado. Eu não sei se essa é a palavra, acho que é a palavra mais certa para a situação, porque é uma coisa surreal, sobrenatural. E é Eu, como público, amante de ensino viagens, público. Eu pago sim, 200 euros por ano. olha isso, gente. Que facilidade, que acessibilidade, né? Acho que não só eu, todo amante de viagens, pessoas que sonham, ainda não chegou meu momento, mas eu acho que vai chegar um dia. Eu tenho os pés no chão, vou esperar de morar fora. Mas enquanto não, eu me contenho com essa admiração. Eu fico muito feliz pelas pessoas que podem ter esse acesso. E a intenção dessas lives foi poder estar mais perto do meu sonho também, né? Viajar, morar fora, conhecer histórias. Eu tenho Até para que eu certeza possa me que você vai. inspirar. Obrigado. Você quer ir para E onde? falando em viagem, olha, eu queria muito, eu me dediquei muito ao francês e acredite se quiser, eu aprendi muito italiano com novela brasileira. Como assim? Porque, gente, olha, a minha história com línguas é assim. Eu tenho que ficar de olho aqui no tempo, que eu tô preocupado, gente. Eu não queria que esse papo acabasse nunca. Tá Ó, bom, né? Uhum. mas a partir dos meus 12 anos, até então eu não tinha acesso à TV com muitos canais, era só um canal em casa. Desde os 12 anos eu mudei para a capital aqui do Ceará, que foi Fortaleza, e eu comecei a ter mais opções de canais, e passavam novelas Globo, Record, né, com cenas ambientadas na Itália. E em outros países também. Mas a minha conexão inicialmente foi muito com o italiano, porque eles falavam uma palavra em italiano, mas ao mesmo tempo, imediatamente já traduzia para o italiano. E eu criei um dicionário escrito, né? Uau! Que Então, por exemplo, nerd! Sensacional, dos meus. opa! Então, basicamente, por exemplo, Fantini, grazie, obrigado. Aí eu falei, então esse grazie aí deve ter sido o obrigado de agora. E ela anotava. Não faz isso porque eu tenho o paura de ter, medo de você. Opa, medo de você é o paura de ter. E isso me deu um vocabulário muito grande. E quando a gente está aprendendo, se interessa, as coisas vêm na nossa cabeça, as outras conexões para frases, né? Verbos de ligação. E foi assim com o russo, em começar de novo. Eu consigo fazer uma conversação básica também em russo. Nossa!
Nossa! Com o francês, E russo quando eu só fui tem aprender, смотри, смотри, смотри. Olha, né? ó, tem muita coisa, spasiba, dobre ultra, privet, navarok niorka, tem muita coisa você pega, sabe? Então, o francês, eu via uma frase rápida na televisão, eu decorava. Eu acho que, não sei, quando você, eu posso considerar um dom, Com né? certeza, E quando aqui eu isso é fui, chamado de Talknoble, que você tem um botão do idioma. ah, e quando eu fui aprender francês, eu fui o único da minha turma que não teve problema nenhum com pronúncia. Não sabia nada, mas a pronúncia eu tinha na língua como se, meu Deus, eu não sei como que surgiu, mas eu sou muito grato a Deus por ter me dado esse dom da pronúncia, né? E aí na época de Caminho das Índias, que foi uma novela que foi ambientada na Índia, eu peguei muita palavra também com uma coleguinha da escola em hindi. E sabe quando você quer fazer o tempo todo, chama a mãe dentro de casa pelo idioma, quando vai, eu lembro que eu ia pedir a benção aos meus avós e eu dizia, vovô, você não pode me dizer Deus te abençoe, você tem que dizer em frase tal aqui em hindi, porque é Uau, assim que eu escuto, sabe, eu ficava, né, criança, né, 12 anos na verdade, adolescente já, mas era essa forma que eu tinha de aprender. Então fascinante. eu gosto muito. Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu gostaria muito de ir para Londres, Hum, porque o meu inglês não é bom, né? O meu inglês é bem básico. E como eu trabalho com hotelaria, é algo que eu quero não só pela hotelaria, mas ter é, como um idioma muito presente na minha vida, porque eu sei que é um dos mais importantes. tem que E eu ter. acho a pronúncia britânica muito linda. É, British, British. A Cristina Yeah. e eu brincamos aqui de British. Sotaque é muito engraçado. E aí, voltando aqui para viagens, essa é uma pergunta que eu acho assim uma coisa que não sei se algum artista brasileiro já fez isso como você fez. Hum. Que há 3 anos atrás, no Retorno do Ruge, você viveu numa ponte aérea Ah, intensa. Brasil-Holanda. Meu sim, Deus, que realidade é essa? Ela daqui a pouco ela vai ser dona de ações da KLM, porque o que aparece de logo nesses stories, assim, ela vai e volta, tô no Brasil, daqui a pouco tô na Holanda. Foi planejado isso, de não deixar a Holanda durante esse período, para ficar um pouco no Brasil? foi minha intenção, porque assim, foram 30 voos intercontinentais, sem contar os voos Nossa domésticos. Senhora. E, e assim, lógico que a minha intenção foi muito clara de manter, sustentar minha base aqui, porque toda a volta do Ruge não foi planejada, obviamente, como vocês puderam testemunhar como fãs. A gente foi indo, foi acontecendo, como sempre foi com o Ruge. O Ruge nos surpreende, o Ruge sempre se torna maior do que a gente espera. Então a gente tinha a ideia de fazer um show em São Paulo, um show no Rio de Janeiro. Vendeu bem? Faz dois, mais dois em cada um, mais um em cada um. Mas virou o barulho que virou e a gente falou: vamos nessa que tá lindo, tá divertido, vamos aproveitar e fazer um som. Aí começou a aparecer a nossa criatividade, abriu, nossa inspiração abriu, os convites começaram a aparecer, as premiações. Mas, e lógico que em algum momento eu cogitei: será que eu mudo para o Brasil? Será que eu volto para o Brasil? Será que eu trago? Mas aí quais seriam as consequências? Mudar para o Brasil, decidi mudar para o Brasil dentro de uma situação instável para mudar o estilo de vida da minha filha e do pai dela, ou da minha filha, e ela vai ficar sem pai. E eu cresci sem pai. Eu sou uma menina que cresceu sem pai. E isso me impactou negativamente na minha vida. Não posso dizer negativamente, mas me impactou, me moldou. E aqui eu me esforço para que a minha filha, por mais que a gente não esteja juntos, que ela tenha contato com os dois pais. Então eu falei, nada me inspirou confiança o suficiente ou estabilidade suficiente para me mudar para o Brasil e ficar lá e mudar o estilo de vida de todo mundo em função de um projeto Claro. temporário, entendeu? Só que eu sempre penso e acredito que poderia ter sucesso profissional muito maior no Brasil do que eu tenho aqui na Holanda. Aqui na Holanda, bom, é zero, eu preciso começar tudo do zero, né? O trabalho. No Sim, sim. Brasil, não. No Brasil tem a vantagem, tem um nome, tem esse passado. Mas eu cogitei voltar, mas acabei não voltando e no final eu percebi.
que é porque eu realmente eu lutei muito para estar onde eu tô aqui hoje. Eu me esforcei e sacrifiquei muito para estar onde eu tô aqui hoje. E para E que é eu um sucesso largue, muito merecido, pode ter certeza. nossa, foi suado, lágrimas e sangue, assim, sabe? Lágrimas, suor e sangue, como dizem aqui. Blut, Zweet en Tranen. Yeah. E ja. E assim, para que eu saia daqui, eu tenho que ter uma perspectiva muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Mas eu acho, não sei, eu sinto que você está no lugar certo, a gente consegue te acompanhar, né? Eu e todos os milhares de fãs que você tem, acredito eu que de igual forma, porque você está sempre presente ali nas redes sociais, Uhum. né? Então isso eu acho muito importante. Eu acho muito legal essa conexão, que artistas do seu nível, essa transparência que vocês conseguem ter com os fãs. Uhum. Não é aquela coisa de que eu simplesmente sair do Brasil, por exemplo, e vou dar um tempo, vou ficar mais externo para mim mesmo, né? Você aparece sempre, você está sempre cantando, está sempre com projetos novos. Uhum. E é uma pessoa que se reinventou na Holanda, né? Uhum. Porque hoje em dia você tem os projetos de dança na Holanda também, como no Brasil? Sim, eu tava começando a fluir, mas aí fechou tudo, né? Eu fiz o Je suis Fan, uma edição aqui, ah, mas e fiz um workshop, só que não consegui dar sequência. Todas as academias fecharam, os centros culturais fecharam. E aí eu fiquei nessa, bom, vou fazer algo online, o que que eu vou oferecer? E eu tinha acabado de fazer um curso de instrutora de yoga, que era um sonho que eu tinha desde 97. E aí fui passar um tempo na Índia para realizar esse sonho, comemorar meus 40 anos de idade, me perguntando o que que eu consigo fazer com 70 anos de idade? Que eu posso empreender e o que eu quero que meu empreendimento esteja alinhado com a minha missão, meu propósito de vida. E tudo que eu faço é para promover arte, saúde e consciência. Arte, saúde e consciência. Esse Arte, saúde e consciência é o seu lema. é meu lema. Olha, É o eu te slogan. admiro muito por isso, viu? Eu comecei a fazer yoga essa semana, Ih! só que eu faço Ashtanga. Ah, o Ashtanga é maravilhoso. E eu tô sofrendo muito no início, mas tô amando porque foi algo que eu sempre quis e você foi uma das minhas motivadoras, pode ter certeza. Que legal. Né? Aqui na cidade que eu moro só tem o Ashtanga, mas na minha primeira aula, que foi terça-feira passada, eu via várias pessoas resmungando assim de dor e eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas não é que é uma dor assim, é o esforço de chegar, não sei, numa flexibilidade. Não é uma dor, é um resmungo de um prazer, talvez, Uhum. que a pessoa está buscando ali de momento. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a entender que não é um resmungo de dor, é basicamente, né, eu preciso chegar nessa posição, eu tenho que fazer esse pouquinho aqui de esforço, Uhum. e talvez eu tenha que me expressar dessa forma. Mas está sendo incrível e eu espero que eu consiga ir bem longe nessas práticas que eu estou amando. Lindo, bom proveito. E é justamente Ai, muito isso. obrigado. O yoga leva a gente para um espaço de desconforto para aumentar a nossa tolerância pelo prazer, né? Para a gente ter mais estamina, né? Força de vontade e expandir a nossa capacidade com gentileza. E outra coisa que Claro. eu sempre fiz questão de manter contato, porque eu tive duas opções. Falei, e cheguei a considerar, ou eu deleto todos os meus perfis online e vivo a minha vida aqui na Europa, aqui na Holanda, ou eu paro para me antenar. Por que que as pessoas estão conectadas? Por que que elas buscam conexão? Por que que elas se sentem atraídas? Por que que elas querem estar perto? E o que que eu tenho de melhor de mim para oferecer? Então, eu acho isso uma oportunidade incrível, essa conexão que a gente tem aqui, a tecnologia, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né, para compartilhar nossa paixão, para inspirar, para educar, para entreter e, e, e liderar, né, alimentar, em vez de ser consumido pela mídia social, mas alimentar a mídia social de coisas boas, necessárias. Sim. Fantini, deu nosso tempo aqui, tá? 30 segundinhos. Olha, muito obrigado por esse papo, foi incrível. Eu espero que a gente possa se encontrar um dia mais uma vez, porque eu já tive o prazer de estar do seu ladinho. Conheci a Cristine também em Fortaleza.
Sim. E foi um prazer imenso, assim, eu lembro de olhar nos seus olhos e você corresponder àquele olhar ali e absorver cada palavra que eu te dizia. Muito obrigado. Falo Rodrigo, com você aqui no Direct.